Há 470 milhões de anos, a vida só existia nos oceanos em forma de bactérias e pequenos animais invertebrados. Rochas, poeiras e um pouco de gelo, clima abafado e úmido e o ar saturado de dióxido de carbono. Esse era o cenário da pequena porção de terra que existia, ou supercontinental. Foram de água que surgiram as primeiras formas de vida vegetal, as algas. Mesmo nesse ambiente, alguns tipos evoluíram e começaram a ocupar as porções litorâneas do continente, espalhando-se lentamente pelas rochas e sobreviveram através de reações químicas extraindo minerais dessas rochas. Com essa atividade, o dióxido de carbono na atmosfera diminuiu drasticamente, resfriando o planeta e a temperatura média da Terra deve ter diminuído em até 5 graus, abrindo o caminho para o florescimento da vida como a conhecemos. A liberação do oxigênio para a atmosfera através da fotossíntese permite a formação da camada de ozônio, um gás formado de oxigênio concentrado. Essa camada é um filtro de proteção que a Terra possui lá em cima para proteger a vida aqui embaixo. E falando em camada de ozônio, vocês sabem que ela é afetada pelos gases poluentes que também são causadores do aquecimento global? Pois é! Mas o que seria o aquecimento global? E será que as plantas têm algo a ver com isso? O aquecimento global é o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos. Esse fenômeno, em parte, é causado pelas práticas humanas. Essas práticas humanas são realizadas de maneira não sustentável, ou seja, não garantem a existência dos recursos e do meio ambiente para gerações futuras. Assim, a poluição, as queimadas e o desmatamento estariam na lista dos principais fatores causadores desse problema climático. E se com as queimadas e o desmatamento já sentimos o efeito negativo que a falta das plantas podem trazer, apenas imagine se simplesmente todas as plantas sumissem do nosso planeta. Primeiro temos que lembrar que não estamos falando apenas das árvores e das florestas, mas também das algas que são as maiores produtoras de oxigênio atmosférico, pois elas realizam mais fotossíntese do que as árvores do planeta. Isso acontece porque cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Por isso, não é à toa que as espécies de algas produzem cerca de 55% do oxigênio do planeta. Você sabia que além das plantas fornecerem oxigênio, elas também são as principais fontes de alimento para os seres vivos? É isso aí! E pensando em toda essa importância que as plantas possuem para a nossa sobrevivência, pense como seria um desastre se todas as plantas sumissem de forma repentina. VUP! Você acha que sobraria oxigênio na Terra? Ela acabaria de forma rápida também junto com as plantas e algas? Você acha que teria um certo tempo para que esse oxigênio seja consumido até desaparecer completamente? Acertou quem pensou na última resposta. Isso mesmo, o oxigênio demoraria certo tempo para acabar totalmente da Terra. Mas então eu faço outra pergunta. Você acha que esse oxigênio vai acabar em dias, semanas ou anos? Pense bem. Pensou? Então continua assistindo o vídeo para ver a resposta dessa questão. É importante lembrar que não estamos dividindo o oxigênio que restou na atmosfera com outros animais que também necessitam de oxigênio para sua sobrevivência. Para sabermos quanto tempo de oxigênio ainda temos se considerar apenas os seres humanos, precisamos saber quanto de oxigênio o ser humano consome diariamente, quantos litros de ar cabem em seu pulmão e quanto que ficou de oxigênio no planeta. Para isso, vamos analisar alguns dados acerca desses valores. Em primeiro lugar, a capacidade total dos nossos pulmões é de cerca de 5 litros de ar, embora cada inspiração e expiração apenas renove meio litro. Nossa frequência respiratória é de 15 vezes por minuto no adulto, pelo que podemos deduzir que consumimos 7,5 litros de ar nesse intervalo de tempo. Assim, absorvemos 450 litros por hora e 10.800 litros por dia. Agora vamos falar um pouco da atmosfera e sobre quanto de oxigênio ainda restou. Primeiro, você sabe o que é a atmosfera? Então, a atmosfera nada é mais do que o ar que envolve a Terra, e sem a atmosfera não existiria vida como conhecemos hoje. É na atmosfera que os seres vivos em geral retiram oxigênio para a respiração e as plantas retiram gás carbônico para realizar a fotossíntese.
Ela também serve para amenizar os efeitos dos raios solares, pois sem ela os efeitos solares iriam causar um grande problema para as nossas vidas. A primeira camada da atmosfera é a troposfera, região que envolve a Terra, com cerca de 80% do ar que respiramos. E é nessa camada que iremos analisar junto com você sobre a quantidade de oxigênio que temos. É interessante saber que nosso ar é composto por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e os outros gases correspondem a 1%. Para entendermos melhor a quantidade de litros presentes na atmosfera, vamos fazer um comparativo. No ser humano, a quantidade de ar nos pulmões é de 5 litros. Num galão de água, temos 20 litros. Um pneu de automóvel possui cerca de 30 litros de ar. Numa baleia azul, existem 5.000 litros de ar dentro dos pulmões. Numa piscina olímpica, temos 2.500.000 litros. E na atmosfera, vejam só, existem cerca de 8 quintilhões litros de ar de oxigênio. Muita coisa, né? Isso corresponderia a alguns trilhões de piscinas olímpicas. E a partir desse valor, vamos desconsiderar os animais e outros processos que consomem oxigênio e vamos arredondar o número de habitantes da Terra. Então temos essa quantidade de litros de oxigênio para 7 bilhões de pessoas. Com essas informações, podemos afirmar que sem as plantas, o oxigênio na Terra acabaria em 208 milhões de dias, e isso equivale a 570 mil anos. Isso mesmo, tempo pra caramba! Então ainda teremos muitos anos até o oxigênio acabar completamente. Até isso acontecer, o que você acha que pode surgir? Existiriam então outras formas de adquirir oxigênio? Ou depois desses anos todos, a vida na Terra não seria mais possível e o mundo enfim acabaria? Vamos pensar? Sem as plantas renovando o oxigênio na atmosfera, as pessoas seriam obrigadas a buscá-lo de formas alternativas. Um dos primeiros passos seria a busca pelo consumo de oxigênio armazenado na forma líquida, como é realizado nos hospitais e indústrias. Imagine só como seria engraçado se todas as pessoas tivessem que caminhar carregando cilindros de oxigênio. Outra forma de conseguirmos sobreviver seria usando a tecnologia. Como assim? Isso mesmo, tecnologia. De acordo com um site que fala sobre questões científicas, pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte nos Estados Unidos criaram folhas artificiais baseadas na ideia de usar células solares para imitar a natureza com mais exatidão. Eles provaram que as folhas artificiais, que são mecanismos de energia solar baseados em água e gel, podem gerar eletricidade como células solares. Esse é um procedimento bem semelhante ao da natureza, porque as moléculas de plantas se excitam a fim de sintetizar os açúcares necessários para crescer e a matriz de água e gel nessas folhas permite que tanto a clorofila como as moléculas sintéticas sensíveis à luz possam ser usadas de forma intercambiável. E não acaba por aí. Já criaram inclusive árvores artificiais capazes de transformar o dióxido de carbono em oxigênio. E segundo outro site, pesquisadores do Centro Linfest de Energia Sustentável da Universidade de Colômbia, liderados por Klaus Lechner, criaram uma árvore artificial que deverá fazer o trabalho de uma árvore de verdade. Projetada por Lechner, Márcio Cáceres e Christian Canônico, do Influx Studio, a máquina absorve o dióxido de carbono do ar e emite oxigênio ao ambiente. Bem louco, hein? E depois de várias tentativas, os pesquisadores perceberam que as árvores não poderiam funcionar apenas à base de energia solar. E em vez de depender de plugs ou baterias, a fonte secundária escolhida foi a energia cinética das pessoas. Então as árvores de mentira vão ganhar redes e gangorras que vão fornecer por meio do balanço energia para acionar os dispositivos. Agora, depois de refletir sobre essas tecnologias, você acredita que o mundo possa acabar depois de 570 mil anos? Acredito que não, né? Depois das formas que vimos para conseguir produzir oxigênio de forma artificial, acho que seria quase impossível pensar no fim, não é mesmo? Nosso futuro seria cheio de árvores e plantas artificiais que nos dariam sustento para podermos respirar. Seria um pouco estranho aos nossos olhos de início, mas isso é melhor do que nem ter como respirar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a importância das plantas, o que poderia acontecer com a falta delas e que com isso as valorizem mais. Até a próxima! Tchau!